Brasília chamando ao vivo, o presidente Lula já desembarcou em Londres para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III. Catiúcia Sotomayor chegando por aqui nessa manhãzinha de sexta-feira. Bem-vinda. Bom dia para você, Catiúcia. Já se sabe qual vai ser a agenda de Lula no Reino Unido hoje, ainda nesta sexta-feira, que a coroação é a partir de amanhã, não é, Catiúcia? É verdade. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Já sabemos sim, o presidente Lula chega a Londres para a coroação do rei Charles III, que será, como você disse, no sábado, às 10 horas da manhã, na Abadia de Westminster, e será conduzida pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana. Após a cerimônia, nesse sábado, Lula participará de uma confraternização reservada a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado. Mas hoje, Lula já tem dois compromissos. Ao meio-dia, horário de Brasília, tem uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que é o chefe de governo do Reino Unido, mas não estão previstas assinaturas de novos acordos. A conversa deve abordar os atuais mecanismos multilaterais de política externa que envolvem os dois países nas áreas de saúde, defesa, tecnologia e meio ambiente. Uma das pautas que Lula e Charles já trataram por telefone no mês de março. O encontro do chefe do executivo brasileiro com o premier britânico deve incluir, além do comércio entre os dois países também, a cooperação tecnológica e a questão ambiental. Eles devem falar sobre a guerra na Ucrânia, após Lula ter sido criticado por líderes ocidentais por declarações igualando a responsabilidade da Rússia e da Ucrânia no conflito, que se arrasta há mais de um ano no leste europeu. Mais tarde, Lula participa de uma recepção oferecida pela família real às delegações estrangeiras no Palácio de Buckingham. De acordo com o governo brasileiro, o Reino Unido apoia também o pleito do Brasil por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, e esse pode ser um dos assuntos. Ainda este mês está prevista a visita do secretário do Exterior britânico, James Cleverly, ao Brasil para a realização do 6º diálogo estratégico entre chanceleres dos dois países. Lula deve ainda voltar de Londres no domingo. Já no próximo dia 30, ele deve se reunir com líderes de todos os países da América do Sul aqui em Brasília. Desde que tomou posse, o presidente já visitou também a Argentina, o Uruguai, os Estados Unidos, a China, os Emirados Árabes, Portugal e Espanha. Adriana. Importantes, né? E diversas. Valeu, Catiúcia. Só aproveito o gancho para fazer um convite aqui e relembrar que a partir das 7 da manhã, amanhã, o Jornal da Manhã faz uma cobertura especial e completa sobre a coroação de rei Charles na Inglaterra, com a participação de Lula. Thiago Berraich e eu estaremos por aqui para isso, ao lado de toda a equipe da Jovem Pan de plantão. Valeu, Catiúcia. Até mais tarde. Cristiano Beraldo, qual a importância dessa viagem? Fez bem Lula em ir? O que ele pode conversar com o primeiro-ministro do Reino Unido ainda hoje? Lembrando, diversas autoridades estarão presentes lá em Londres neste fim de semana. Além da festa, podem acontecer conversas políticas, na sua opinião, Beraldo? Deveria, né, Adriana? Mas para a gente tomar de base o que Lula tem declarado nas suas viagens internacionais, não podemos esperar que ele esteja lá para captar a sério algum tipo de investimento inglês aqui no Brasil. Lula, na verdade, tem viajado para se explicar sobre suas declarações em relação à guerra da Ucrânia. Ele deu uma declaração na sua última ida à Europa, que foi há uma semana, dizendo que o Brasil, com a taxa de juros que tinha, não era um lugar para se investir, que os brasileiros tinham que investir fora. Enfim, uma série de declarações atrapalhadas que me levam a crer que o único objetivo dessa viagem é simplesmente o fato histórico da coroação do Charles III. Acho que teremos uma cobertura muito mais próxima à realidade no Instagram da Janja do que efetivamente no noticiário de jornalismo sério do Brasil. Tchau. É muito importante a visita do presidente Lula à Inglaterra, mesmo que seja apenas para a coroação de rei Charles. A mesma coisa ocorreu quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. O propósito era justamente estar presente, reforçar os laços com o país, estando aí diante de uma cerimônia, de um evento de importância para a monarquia britânica, que é algo que obviamente é importante, está na tradição britânica. Então, os contatos com integrantes do governo que ocorrem são um motivo secundário, é importante que ocorram, mas são um motivo secundário da visita.
ainda assim, outros tantos líderes mundiais que vão estar na coroação de Rei Charles não terão sequer essa oportunidade de ter essa agenda paralela com integrantes do governo. Então, isso é importante. A questão ambiental é um tema que pode ser explorado pela diplomacia brasileira, realmente uma oportunidade, inclusive, para tentar ofuscar, apagar um pouco essas declarações desastradas que Lula fez em relação à guerra na Ucrânia, que é o ponto no qual o Brasil realmente pode crescer. Lembrando que o Charles, quando é príncipe, ele sempre teve uma atuação muito forte na questão ambiental, inclusive em 2009 protagonizou um vídeo bastante curioso, né, com os filhos, alguns atores e tal, com um sapo, né? Havia uma animação de um sapo fazendo aquela brincadeira do príncipe, o sapo, mas falando sobre a importância de proteger as florestas. Então, é realmente um ponto em que o Brasil pode ter aí de contato, de aproximação nas relações com os britânicos.